existindo outros tipos de computadores, outras nomenclaturas. Uma delas nós chamamos de Ultrabook. O que é um Ultrabook? Basicamente, um Ultrabook é um notebook. Então é um tipo de notebook. Só que é um nome, uma nomenclatura especial que determinados fabricantes colocaram para indicar características desse computador. Primeira característica, ele usa sistema operacional Windows com processador Intel, com um design mais portátil em relação aos convencionais. Quer dizer, ele acaba sendo mais leve, mais portátil, até mesmo que um notebook tradicional. Mas ele não deixa de ser um notebook. O Ultrabook é um tipo de notebook, mas tem essa dobradinha inicial. Ele usa sistema operacional Windows com processador Intel. Então é uma dobradinha entre Windows e processador Intel. Mas o que faz dele ser um Ultrabook é que ele é bem fino e leve, então ele é mais fino e mais leve que os notebooks tradicionais. Ele apresenta a possibilidade de vários tipos de processadores da Intel, como Core M, Core i3, Core i5, i7 e até Atom. Então vários tipos de processadores da Intel podem ser encontrados em Ultrabooks. Normalmente o armazenamento de dados se dá naquele dispositivo que estudamos em aulas anteriores, chamado SSD, que é um dispositivo de estado sólido, que permite aí o armazenamento de dados em estado sólido, quer dizer, em memória flash. Então, esse dispositivo é muito rápido. Já que os Ultrabooks normalmente têm dispositivos SSD, ele acaba sendo muito rápido, principalmente aí na inicialização. Mas não é obrigatório, isso é importante. Embora eu botei aqui, ó, normalmente armazenamento em SSD, que usa memória flash, tem alguns Ultrabooks que podem apresentar o que nós chamamos de HD, quer dizer, o disco rígido tradicional. Mas boa parte desses Ultrabooks não vem com o HD tradicional e no lugar vem SSD, que é o dispositivo aí que acaba deixando mais rápido o acesso aos dados se comparado ao HD, porque ele usa memória flash. Né? Criados então para reduzir o consumo de energia, podendo chegar até 10 horas da bateria. Tem determinados Ultrabooks que a sua bateria chega a durar até 10 horas. O que é muita coisa se a gente pensar, né? Tu imagina até 10 horas de duração a bateria, porque uma ideia dele é justamente economizar mais energia se comparado aos notebooks tradicionais. Normalmente não disponibilizam unidades de CD e DVD, também normalmente, porque existem alguns que disponibilizam, mas é muito comum eles não terem as unidades ópticas, quer dizer, não ter unidade de CD e unidade de DVD. Eu trouxe aqui também características de um determinado Ultrabook do mercado. Acompanha comigo aqui, ó. Eu tenho um Ultrabook da LG sendo mostrado, usando o processador da Intel, o i7, tá ali, usando memória de 4 GB, quer dizer, a memória RAM do teu computador. Observa que aqui na minha descrição aparece 4 GB DDR. DDR é um tipo de memória RAM dinâmica. Então, quando eu visualizo 4 GB DDR, nesse caso é 4 GB de memória RAM, que é a memória principal do teu computador. DDR é um tipo de memória RAM, é um tipo de memória RAM dinâmica do teu computador. Então, sempre que aparecer o termo DDR vinculado a valores na casa dos gigabytes, isso quer dizer que é a memória RAM do teu computador. Repetindo, nesse caso, 4 GB indica até 4 bilhões de bytes, né? Aproximadamente de memória RAM no meu computador. 64 bits, indicando o tipo de sistema operacional e também o tipo do processador, nesse caso de 64 bits, usando o Windows 8, tem portas USB 3.0, que são aquelas portas de altíssima velocidade, é um padrão de USB de altíssima velocidade, e nesse caso, em vez de usar HD, esse meu Ultrabook está usando um SSD de 128 GB de capacidade de armazenamento, quer dizer, a capacidade de armazenamento aí na casa dos bilhões de bytes. Esse é o...